Queridos irmãos, queridas irmãs, certamente alguém ficará um pouco preocupado após ter escutado essas leituras, tanto a primeira, que fala do anticristo, quanto o Evangelho, que fala do final dos tempos, fala dessa realidade um tanto quanto tétrica, ainda mais tendo em conta, e há muitos que são supersticiosos, que hoje estamos numa sexta-feira 13. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, longe de querer alimentar qualquer tipo de superstição, e muito menos criar em nós pânico, medo, as leituras, o que sim querem, e é essa a vontade de Deus para nós, é fazer com que cresçamos na esperança e que nos demos conta daquilo que realmente importa em nossas vidas. Primeiramente, há de se dizer que, sobretudo olhando para o Evangelho, às vezes é necessário termos em conta que as palavras de Jesus correspondem aos modos de dizer de sua época. Aliás, a dinâmica da encarnação, ou seja, o fato de que Deus se fez homem e veio ao mundo num lugar concreto, numa cultura concreta, faz com que seja mais do que natural que as palavras que ele utilizou, os modos e expressões que ele usava, correspondessem aos modos daquela época. E, na época de Jesus, era muito frequente o uso daquilo que os especialistas hoje chamam de linguagem apocalíptica. O que é a linguagem apocalíptica? Em primeiro lugar, a palavra apocalipse significa, em grego, revelação. Revelação de algo, sim, que vai ocorrer, porém feito de um modo simbólico, carregado de imagens fortes que querem transmitir uma certa urgência, um desejo de conversão. Por outro lado, sempre se trabalha com uma espécie de ruptura entre o tempo presente e o tempo futuro, onde Deus virá de forma extraordinária para mudar toda a realidade. Mesmo no Antigo Testamento, podemos encontrar elementos dessa chamada leitura, ou melhor dito, literatura apocalíptica, por exemplo, no livro de Daniel, ou em algumas partes do profeta Ezequiel. No Novo Testamento, nos Evangelhos, nós encontramos em alguns discursos de Jesus esse tipo de linguagem e, de modo ainda mais explícito, no último livro do Novo Testamento, que tem justamente o nome de Apocalipse. Porém, repito, quando Jesus usa esse tipo de linguagem, o que quer não é nos assustar, mas, por um lado, nos ensinar uma realidade concreta. E é, em primeiro lugar, o fato de que esse mundo em que nos encontramos passará, não é eterno. E Jesus certamente, sobretudo nas imagens que nós hoje escutamos, estava se referindo muito provavelmente a um acontecimento histórico concreto, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70 pelos romanos, sobretudo a destruição do Templo de Jerusalém, que na mentalidade dos judeus era uma espécie de símbolo do mundo. Portanto, a destruição do templo era, em certo modo, um pré-anúncio da destruição do mundo inteiro. E, além do mais, foi algo terrível quando os romanos arrasaram Jerusalém. Disse a alguns historiadores que quase 1 milhão de judeus foram mortos nessa invasão romana. Pois bem, Jesus usa essa realidade que estava por acontecer para nos lembrar que, da mesma maneira que o Templo de Jerusalém, a cidade que era considerada algo que ia para além de qualquer tipo
de tragédia, da mesma forma que ela foi destruída, nós não podemos nos apegar às seguranças desse mundo, porque esse mundo passará. Porém, não devemos imaginar essa realidade como algo ruim, mas nos lembrar e por isso viver da esperança de que a realidade definitiva é aquela que nós encontraremos junto de Deus. Por outro lado, na primeira leitura do apóstolo São João, que é a sua segunda carta, aliás, um escrito brevíssimo, tem apenas 13 versículos. Vale a pena ler porque é belíssima. A primeira carta, e amanhã vamos escutar na missa, a segunda carta hoje, e amanhã na missa vamos escutar a sua terceira carta, que também conta apenas com 13 versículos. E quando São João fala do anticristo, o que ele está se referindo aqui é, no fundo, a todos aqueles que negam aquilo que Jesus veio trazer. Portanto, anticristo mais do que simplesmente o demônio, ainda que o inimigo existe, ainda que os demônios sim são nossos inimigos e nos querem juntos deles, mas o que aqui São João quer dizer é o seguinte, que todos nós podemos ser um anticristo quando não deixamos que ele seja o Senhor das nossas vidas. Porém, e aqui talvez resumindo tudo o que dissemos, São João, nessa segunda carta, faz um belíssimo resumo daquilo que significa ser cristão. Assim sendo, se nós queremos não olhar para o final dos tempos como algo terrível, como algo que nos enche de medo, mas como algo que nos dá esperança, e não somente o final dos tempos no sentido mais pleno, mas o final do meu tempo, da minha vida, ou seja, o fato de que um dia eu vou morrer, e ao invés de olhar para isso morto de medo, com o perdão do trocadilho, mas ao contrário, que olhemos com esperança, voltemos a essa síntese, a esse resumo da vida cristã que São João nos coloca na sua segunda leitura que hoje nós escutamos. O que ele diz? Que no fundo a vida cristã significa guardar os mandamentos que Jesus nos deu. E esses mandamentos, ao final das contas, se resumem a amar. Mas não um amor que se faz de palavras. Não um amor que se faz de boas intenções, mas no fundo vazias e pouco concretas. Mas um amor que é serviço. Um amor que é entrega. Um amor, e palavra, aliás, que São João também usa na sua segunda carta, que se identifica com a verdade, em defender a verdade, porque quem ama quer a verdade para si e para o próximo. Assim sendo, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós hoje peçamos a Deus, e sobretudo tendo em conta que celebramos a memória do Sagrado Coração de Jesus, peçamos que nós possamos ter no nosso coração esses sentimentos de Jesus, essa entrega, esse não olhar para as realidades desse egoísmo que eu tenho dentro de mim, mas ao contrário, fazer de tudo pelo próximo, um bem concreto, um bem que realmente me leve a sair de mim mesmo, que me leve a estender a mão, dar um sorriso, dizer uma palavra boa, em definitiva, viver não olhando para o meu umbigo, mas olhando para quem Deus coloca na minha frente como um dom, como um instrumento para que, amando o próximo, eu possa amar a Deus. E assim, chegue quando chegar, seja quando for o dia do meu encontro com Deus, longe de temer, longe de me apavorar, estarei cheio de esperança, alegre, jubilosa desse encontro derradeiro com o amor que me motivou toda a minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.